Olá, graça e paz, eu sou o pastor Gil Nascimento e você está no canal Teologando. O tema do nosso devocional de hoje é o sétimo mandamento, prudência versus adultério. Não adulterarás. Êxodo capítulo 20, verso 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos capítulo 13, verso 14. Ainda que somente um tipo de impureza seja mencionado, está suficientemente claro a partir do princípio estabelecido que, em geral, os cristãos são orientados à castidade. Além disso, é indiscutível que Deus jamais aprovará ou justificará o que o senso comum da humanidade declara ser obsceno. Pois, ainda que a lascívia tenha sido desenfreada em todas as eras, não se poderia jamais extinguir totalmente a opinião de que fornicação é um escândalo e um pecado. Nós sabemos como era desmedida a libertinagem dos pagãos, pois, ainda que Deus nunca tenha permitido que toda a vergonha fosse extinta pela pureza, o respeito pelo que é correto foi suprimido e se evitou enfrentar a repugnância do pecado escolhendo a vulgaridade e as piadas indecentes. Visto que a mente dos seres humanos emburreceu pela complacência, foi necessário elevá-la declarando a atrocidade do pecado para que aprendesse a ser cautelosa com toda a poluição. Não é somente a condenação de luxúrias desenfreadas o que é visto aqui. Deus também instrui o seu povo a estimar a modéstia e a castidade. A essência é: aqueles que desejam ser aprovados por Deus deveriam purificar-se de toda impureza. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Enquanto carregarmos essa carne, não podemos rejeitar todas as preocupações inerentes a ela, pois embora os nossos pensamentos estejam no céu, permanecemos na terra. Aquilo, então, que pertence ao corpo deve ser zelado, mas apenas até o ponto em que nos auxilia em nossa peregrinação e não para que nos faça esquecer do nosso verdadeiro país. Até mesmo pagãos disseram que algumas poucas coisas são suficientes para satisfazer a natureza, mas os apetites do corpo, portanto, são insaciáveis. Todos, então, que desejam satisfazer os desejos da carne, necessariamente não apenas cairão, mas imergirão em um vasto e profundo abismo. O propósito deste mandamento é que, como Deus ama a castidade e a pureza, devemos nos guardar de toda impureza. Portanto, a substância do mandamento é que não devemos nos aviltar com qualquer impureza ou excesso libidinoso. A isto corresponde a afirmativa de que devemos regular todas as partes de nossa conduta com castidade e abstinência. O adultério, ao qual a luxúria naturalmente se inclina, é expressamente proibido, pois sua imundície deve nos levar a abominar todas as formas de luxúria. A lei sob a qual o homem foi criado não é para que se viva de forma isolada, mas, antes, para que se desfrute de auxílio e desde que o homem caiu sob a maldição, a necessidade desse modo de vida é intensificada. Logo, pela instituição do casamento, o Senhor nos trouxe a provisão necessária nesse aspecto, pois quando escolhido sob a sua autoridade, Ele também santifica com sua bênção. Consequentemente, é evidente que qualquer modo de coabitação diferente do casamento é amaldiçoado aos olhos de Deus, pois a relação conjugal foi ordenada como um meio necessário para nos impedir de ceder à luxúria desenfreada. Sendo assim, fiquemos atentos à possibilidade de ceder à indulgência, vendo que temos a garantia de que a maldição de Deus está sobre todo homem e mulher que coabitam sem estarem casados. A virgindade é uma virtude a não ser desprezada, mas como é negada a alguns e a outros concedida somente por um período,
Aqueles que são assaltados pela imundície e incapazes de guerrear com êxito contra ela, deveriam retomar para si a solução do casamento e assim cultivar a castidade de acordo com o chamado individual. Aqueles incapazes de autodomínio, senão recorrerem à solução permitida, aprovida para a intemperança, guerreiam com Deus e resistem à sua ordenança. E que nenhum homem diga, como muitos nos dias atuais o fazem, que pode todas as coisas com a ajuda de Deus. O auxílio de Deus é presente somente para aqueles que andam em seus caminhos. Salmo 91, verso 14. Ou seja, em seu chamado, do qual todos se retiram e, omitindo as soluções providas por Deus, fútil e presunçosamente lutam contra e superam seus sentimentos. Nosso Senhor afirma que a castidade é um dom especial de Deus e está na categoria daqueles que não são concedidos indiscriminadamente a todo o corpo da Igreja, mas apenas a alguns poucos de seus membros. Mateus capítulo 19, verso 12.